Continuando aqui os estudos sobre a ação de impugnação ao mandato eletivo, eu gostaria ainda de salientar que sobre a diplomação, né? Vamos falar um pouco sobre a diplomação. Bem, a diplomação está prevista aqui no artigo 215 do Código Eleitoral. Vamos à leitura, que diz o seguinte: os candidatos eleitos, assim como os suplentes, receberão diploma assinado pelo presidente do TSE, do TRE ou da Junta Eleitoral, conforme o caso. Bem, quem é que diploma o presidente e o vice-presidente da República é o Tribunal Superior Eleitoral. Quem diploma os governadores, vice-governadores, senadores, deputados federais, deputados distritais e deputados estaduais é o Tribunal Regional Eleitoral. E quem diploma o prefeito, vice-prefeito e vereadores é a Junta Eleitoral. A Junta Eleitoral é aquele órgão colegiado formado por 2 ou 4 cidadãos de idoneidade moral, e esse fato da diplomação ser pela Junta Eleitoral está previsto no artigo 40, inciso 4º do Código Eleitoral. No entanto, a diplomação também é um ato revestido de solenidade. Ela se traduz numa declaração efetivamente emanada da jurisdição eleitoral, mas é um diploma, é um documento. E esse documento se equipara, por exemplo, à nomeação do servidor. Mas a diplomação, ela possui algumas questões interessantes. Por exemplo, a legislação eleitoral impõe por resoluções do TSE certas condições para a diplomação. O cidadão só pode ser diplomado se estiver quite, quer dizer, se estiver em dia com as obrigações militares, e desde que não possua o seu registro de candidatura indeferido, bem como não seja incompatível. Isso está sempre referido em textos de resoluções específicas do Tribunal Superior Eleitoral, resoluções que disciplinam a votação e apuração, né? Portanto, aqui nós temos um julgado de 2009, portanto antigo, mas há que se considerar da época, o relator ministro Marcelo Ribeiro, que diz assim: há que se negar a diplomação ao eleito que não possui na data da diplomação a plenitude de seus direitos políticos, né? E, portanto, aquele eleitor que está também suspenso com seus direitos políticos. Bem, a suspensão dos direitos políticos, ela está prevista no artigo 15 da Constituição, quando fala da perda e suspensão dos direitos políticos, né? Então, há essa jurisprudência mais antiga. Bem, ainda falando sobre a AIME, é importante salientar o artigo 216 do Código Eleitoral. O artigo 216 ele está ligado ao exercício do mandato eletivo. Ele diz o seguinte: enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, né, aqui refere-se ao RSED, que é previsto no artigo 262, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. Ou seja, se um candidato vence a eleição e é diplomado, e, por exemplo, o Ministério Público ou o candidato da oposição ou um partido ingressa com RSED, que é o recurso contra a diplomação, expedição do diploma, previsto no artigo 262 do Código Eleitoral, que é interposto segundo o artigo 258 e 265 do Código Eleitoral, no prazo de 3 dias contados da diplomação, diferente do prazo da AIME, que é um prazo de 15 dias. Bem, interposto esse recurso contra o diploma, o diplomado não sai do mandato, obviamente, ele fica no mandato, porque esse recurso, na verdade, tem uma natureza de impugnação e ele não vai ter a capacidade liminar de afastar imediatamente a pessoa eleita pelo voto popular, e prevalecendo aqui o princípio da soberania popular no ius sufragio também dos eleitores. Muito bem. Acontece, então, que o RSED é recebido no efeito devolutivo. O candidato tomará posse
exercerá o mandato e um dia sairá do mandato quando for julgado procedente, né, quando for provido, melhor dizendo, o R-Sede. Né? Então, aqui há essa questão. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral, por meio de resoluções temporárias, entendeu, por exemplo, de regulamentar essa questão por resolução, já que o legislador queda-se inerte, não regulamenta. Então, por exemplo, desde 2004, a resolução 21635, no artigo 90, parágrafo 2º, dizia o que diz hoje, né, mais atual, a resolução de 2014, no artigo resolução 23399 de 2013, que diz o seguinte: a decisão proferida na AIME tem eficácia imediata, não se lhe aplicando a regra do 216 do Código Eleitoral. E ainda isso se repetiu nas últimas eleições, na resolução do TSE número 23456, de 15 de dezembro de 2015, no artigo 173 e parágrafos. Portanto, resumindo, mais atualmente, a última resolução do TSE, que tem esse poder normativo, resolução temporária, disse o seguinte: a decisão proferida na AIME tem eficácia imediata, não se lhe aplicando a regra do 216. O que o TSE disse com isso é o seguinte: uma vez julgada procedente o pedido na AIME, anula-se o diploma e o mandato e a pessoa deve sair do mandato. Acontece que, no caso da adoção da AIME, portanto, sendo esse pedido julgado procedente, ele deve deixar o mandato. Todavia, se for interposto o recurso contra o diploma, ele não sai do mandato. Mas essa questão, ela merece ainda uma outra reflexão. Por quê? Porque, mais recentemente ainda, a Lei 13.165, que é uma lei da mini-reforma eleitoral de 2015, nos artigos 224, parágrafo 3º, e 257, parágrafo 2º, ou seja, essa lei 13.165 modificou, acrescentou os artigos 224, parágrafo 3º e 257, parágrafo 2º no Código Eleitoral, modificando essa redação. E lá, o que acontece? Se cria um efeito suspensivo. Porque diz a lei, o Código Eleitoral, que tem que se aguardar o trânsito em julgado nas eleições majoritárias. Então, essa regra da AIME, quando é para eleição majoritária, ela não tem essa eficácia imediata de tirar o mandatário, o eleito, diplomado, imediatamente do diploma, porque deve-se aguardar o trânsito em julgado. Né? E esse trânsito em julgado, ele deve ser, portanto, limitado, segundo já tivemos decisões aqui no recurso especial eleitoral número 13925, de Salto do Jacuí, do Rio Grande do Sul, publicado em 28/11/2016 no TSE pelo ministro Henrique Neves, diz-se o seguinte: as hipóteses, portanto, do Código Eleitoral não se confundem nem se anulam. Ou seja, o que o ministro disse em síntese? Que a expressão trânsito em julgado é inconstitucional, porque imaginem esse caso chegando ao Supremo, ninguém sai do mandato. Você imagina o seguinte: um prefeito eleito que praticou o abuso do poder econômico, o juiz julga procedente a AIME. Aí ele recorre ao TRE, o TRE confirma a decisão do juiz. Aí ele recorre ao TSE, o TSE confirma a decisão do TRE. Aí ele vai ao Supremo alegando matéria constitucional até o trânsito em julgado. Quer dizer, podem-se passar os 4 anos criando a ineficiência desse sistema. Então, aqui a melhor interpretação é que deve-se limitar, as instâncias ordinárias, essa questão. E, no máximo, aqui, ao TSE. Então, o que acontece? Essa questão deve ser vista, portanto, dessa forma, e, portanto, ele sai do mandato, sim, sem o trânsito em julgado, porque essa expressão trânsito em julgado, efetivamente, é inconstitucional. Então, ele ficará no mandato, vamos dizer assim, até
no máximo o TSE julgando esse tema, tá bom? Então, vocês viram que são muitas leis, muitas explicações sobre isso, resoluções e leis sucessivas, mas é assim mesmo, a jurisprudência vai se alterando gradativamente.